Então, nós somos a Orquestra Jovem da Ilha. É uma orquestra que a gente começou com os trabalhos no ano passado, 2019. E é uma orquestra assim que a gente não tem um líder, né? A gente não tem maestro. A gente somos um grupo de amigos que resolvemos fazer música juntos. Assim. Eu sou a Jussiane, sou violinista da orquestra. Toco violino há mais ou menos 7, 8 anos. E faço bacharelado em violino na UDESC. E hoje a gente vai fazer a live com a Keila Silva, também estudou na UDESC lá. E agora eu queria um pouquinho, Keila, que tu falasse um pouquinho da tua história, né, tua trajetória violinística aí para o pessoal te conhecer melhor. Sim, claro. Então, eu toco violino desde os 11 anos de idade. Desde que eu me conheço por gente, eu já tinha contato com a música, né? Toda a minha família, eles são músicos. Então, sempre cantando em coro e tendo algumas atividades assim no meio musical. Mas com 11 anos foi quando eu comecei a tocar o instrumento e sempre segui, né? Sempre me empenhando, esforçando, mas só com 16 anos que eu decidi seguir carreira, né? Que foi algumas Uhum. orquestras também que eu tinha a oportunidade de entrar, comecei a conhecer mais esse meio musical e gostei muito, assim, eu vi que era realmente isso que eu me identifico mais. Então, eu participei de orquestras como a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, que eu sou do Rio Grande do Sul, natural de lá. E logo Uhum. depois também passei no processo seletivo do Conservatório Pablo Conlos, que é a escola de música da OSPA, que é a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E lá eu também pude me preparar para o vestibular. E aí, em 2016, que eu me mudei para Santa Catarina, Florianópolis, e comecei o bacharelado de violino. E aí me formei no final do ano passado. Uhum. Então, o tema da nossa live, concerto para violino em Ré menor, número 2, o Wieniawski, a análise interpretativa dos primeiros 4 compassos, do primeiro movimento. Quer falar um pouquinho sobre o concerto, Sobre o sobre tema, o né? tema? Isso. Então, para quem não sabe, quem não está nesse meio, que num curso de bacharelado, de licenciatura de instrumento, né, a gente tem também o recital de formatura e tem o TCC. Então, o meu trabalho de conclusão de curso, eu escolhi esse tema como uma análise interpretativa do concerto, que eu também já estava estudando. E meu orientador foi o professor de bacharelado de violino, o João Titon, e meu co-orientador foi o Guilherme, que é professor de análise da UDESC também. Uhum. A gente separou aqui algumas perguntas sobre o contexto do trabalho, né? Tu falou um pouquinho também agora, mas só para deixar claro para o pessoal, qual que foi o motivo principal que te fez escolher esse tema para o teu TCC? Né? Uhum. Então, eu busquei algo que eu iria usar bastante, né, na minha área de atuação, que é a prática do instrumento. Então, eu pensei em algo que eu fosse poder aplicar, que ia me ajudar tanto agora como futuramente. E, Uhum. e aí, como eu estava estudando já esse concerto para fazer o meu recital de formatura, eu pensei, então, já que eu estou estudando, estou praticando e vendo a fundo esse concerto, então já vou apresentar no meu recital de formatura, que também foi na mesma semana. Então foi na quarta-feira eu fiz a defesa e no sábado eu fiz o recital de formatura. Então eu pensei, vou usar isso, vou fazer a análise interpretativa e também já vou estar ajudando na minha performance, né? Uhum. E de que modo esse trabalho pode contribuir para o teu desenvolvimento profissional? Então, respondi um pouco já, né? Uhum. Me ajudou muito nessa questão de entender a música, porque
A Ju também está acostumada nisso, tem nós músicos que Uhum, trabalhamos essa coisa do fraseado, interpretação, qual a melhor interpretação, qual o melhor fraseado, né? Que isso uhum, tá além depois daquela coisa de, vamos estudar ali, vamos afinar, vamos arrumar tudo, entender a obra. Depois a gente vai para essa parte, né? De tá, qual o melhor fraseado, qual a direção de frase. A gente escuta isso e tenta fazer isso muito, muito mesmo, né? Então, como é uma coisa assim, que eu já ouvia, já tentava buscar, e muitas coisas que eu via professores, grandes violinistas falar, que a melhor forma, o melhor caminho, que ajuda bastante a gente entender a harmonia, em fazer uma análise, entender o que está acontecendo na escrita, por como o compositor escreveu, porque isso ajuda a gente entender a direção de frase, né? Então, eu pensei sim, nessa questão de que fazer realmente um trabalho completo da análise, que está englobado junto a essa questão da harmonia, né? Então, eu busquei fazer isso e aplicar mesmo um trabalho bem completo. Então, eu pude ver que fez total diferença, assim, na questão profissional, na questão de entender melhor, porque além de compreender a peça, o concerto, eu vi muitas coisas que eu já tinha ouvido falar e entendi por quê. Porque isso a análise faz isso, né? Às vezes a gente toca, acha bonito, faz aquela coisa, tenta fazer algo mais intuitivo, mas na verdade tem um porquê daquilo, né? Tem uma direção. sim, E aí a análise da música ajuda a gente a entender esses caminhos. sim. E como é que se deu o teu processo de pesquisa? Assim, quais foram as etapas do teu projeto? Como que ocorreu esse processo? Uhum. Então, eu comecei primeiro estudando o concerto, né? E aí depois eu Uhum, escolhi, não, eu vou utilizar ele também como objeto de pesquisa. Na UDESC, a gente tem, no último ano, o primeiro semestre de uma matéria que é só para fazer o projeto do trabalho de conclusão. E aí, no segundo semestre, que é o último, daí a gente faz exclusivamente com o nosso orientador. Então, no projeto, eu já fiz toda a estrutura que ia ser o TCC. Então, ali eu pude colocar os objetivos que eu tinha, justificativas, organizei tudo isso, que ajudou muito, muito mesmo. E junto com o professor, né? E aí, logo depois de organizar isso, teve a parte das entrevistas, né? Que eu também pude fazer entrevista com os professores e violinistas que já têm uma grande experiência e puderam me ajudar. E mais à frente também eu vou estar falando sobre isso. uhum, Então, tudo isso foi antes do último semestre. Eu pude fazer essa entrevista com eles e consegui juntar tudo essas informações para poder estar organizando junto com a minha estrutura. Fiz também cronograma, né, quando que eu ia fazer cada coisa, análise, etc. uhum. Então, a gente pode ir já para a apresentação do projeto. Então, a gente vai começar com o autor da peça, né? Então, o Wieniawski, quem que foi o Wieniawski? Então, o Wieniawski, ele foi um compositor e violinista do século XIX, né, do período romântico. Nasceu na Polônia, em 1835. Então, o Wieniawski, ele foi um menino prodígio desde cedo. A família já percebeu que ele tinha uma grande facilidade musical e logo já apoiou e deu toda a estrutura que ele precisava. Então, logo desde cedo, ele já começou a fazer turnês trabalhar como solista e ter aulas com grandes professores. Conforme ele foi seguindo, também como compositor, para ele a parte mais importante, assim, vamos dizer, das questões que ele tinha de vida, assim, era o instrumento violino. Então, ele só escreveu para violino. Então, ele fez peças, fez 2 concertos, fez muita coisa só para violino. Ele também
fazia muitas turnês, tocando, dando aula e trabalhando exclusivamente com o instrumento, o violino. E continuando no todo da vida dele, né, ele foi sempre se destacando muito em todas as suas turnês. Também foi chamado como o segundo Paganini, o Liszt do violino. Então ele era realmente se destacava muito, né? Onde ele passava, as pessoas admiravam muito. E com o passar dos anos, que ele foi ficando mais velho, né? Ele começou a ter problemas cardíacos, problemas no coração. Então ele tinha uma atividade do dia a dia, muitas turnês, muitas viagens, e isso acabou prejudicando a sua vida, até que ele teve uma parada cardíaca e veio a falecer. E isso foi em 1880, tá? Mas mesmo assim ele continua sendo muito reconhecido, também tem a competição Wieniawski, né, que sempre acontece e que é muito conhecido também. Então ele ficou realmente marcado aí como um grande violinista e compositor, principalmente na área dos violinos. Uhum. Sabe dizer se a obra dele foi inteiramente para violinos ou só foram as mais conhecidas mesmo, se ele chegou a escrever para outros instrumentos? Assim? Ele só escreveu para violino. Só para violino. Uhum. Então, sobre o concerto número 2, como que ele se estrutura? Como que são os movimentos do concerto? Né? Uhum. O concerto número 2, então, o primeiro movimento, ele é o Allegro moderato em Ré menor e Fá maior. E ele começa com um tema mais introspectivo, e depois ele começa a trabalhar em cima desse tema e começa a ter muitas técnicas do próprio instrumento. Então, isso também, como as pessoas chamaram de o segundo Paganini, porque ele tinha essa ideia, que nem o Paganini fazia, de buscar o máximo de técnica do instrumento. Tá? O segundo movimento, que é um romance, então é um andante non troppo em si bemol maior, um movimento em 2/8, que começa numa região média do tema, e região média no caso da nota, que não é nem grave nem agudo ali naquela região média, né, que é um si bemol. E aí depois ele começa com movimentos do segundo movimento, com um ar mais de ansiedade, começa a ir mais para as regiões agudas, trabalha as oitavas, então é um segundo movimento que é muito forte. E já o terceiro movimento, ele é um allegro com foco, logo depois também ele tem um allegro moderato no meio, e ele tem no início dele uma pequena cadência, e logo depois ele já entra com o tema. E esse tema, ele relembra um estilo cigano. Esse concerto foi também uma das turnês que ele foi, em 1870, que ele começou a fazer. Ele mesmo que fez o concerto que estreou esse concerto. E ele foi dedicado ao amigo dele, Pablo Sarasate. Então, vamos para a parte da análise, né, que tu explicou um pouquinho antes. Então, essa é uma análise schickeriana. Eu queria saber um pouquinho quem foi Schenker. Então, o Schenker, ele foi um teórico da música, foi professor, foi pianista, nascido em 1868. Então, ele sempre trabalhou muito, juntamente com o instrumento, o piano, ele sempre trabalhou muito essa questão da teoria musical e análise. Então, a ideia dele, que é a tese que ele defendia, era que uma grande obra, no fim, ela tinha uma estrutura muito simples, é o 1-5-1. Então, ele busca isso
na análise dele, e foi por causa disso que eu optei por essa análise, que a gente começa ali a fazer análise e tal, e aí no final a gente faz especificamente a análise shakeriana, isso no curso de bacharelado ali da UDESC, né? Então, a análise shakeriana, ela busca isso, essa estrutura fundamental. Ele utiliza essas duas palavras principais, a estrutura fundamental de uma obra. Tá? Então, aí ele se baseou nisso, essa tese que ele defendia, e hoje em dia, né, muito utilizado aí para fazer análise interpretativa. Uhum. Então, agora você podia falar um pouquinho para a gente, explicar um pouquinho, né, como é que foi essa análise que tu fez do tema do primeiro movimento. Daí tu podia tocar também esse tema, né, para as pessoas conhecerem. Uhum. Para quem não conhece o conceito, né? Uhum. Tá. Então, primeiro eu vou falar rapidamente o que é uma análise shakeriana, né? A gente tem ali uns 4 passos. No geral, assim, resumindo, são 4 passos que a gente utiliza. Em cada um, a gente vai trabalhando. Então, o primeiro passo da análise shakeriana é a preparação, né? Então, a gente escreve todas as notas, sem haste, sem tempo de figura, duração, e sem barra de compasso. A gente coloca só as notas. Então, ele realmente primeiro faz uma desconstrução, né, e coloca só as notas para poder achar essa estrutura fundamental da melodia. O segundo passo da análise é uma análise de primeiro plano. Né? Então, o que seria essa análise de primeiro plano? Primeiro, a gente coloca as unidades harmônicas, né? Que a gente vê qual é a harmonia, qual o acorde que está sendo feito ali em cada tempo. Então, a gente normalmente coloca com numeração, números romanos, e consegue ali pelo menos só a parte básica da harmonia. E também nesse passo, a gente coloca onde que tá os arpejos, saltos consonantes, progressões lineares. Então, tudo isso, quem tem interesse tem que buscar um pouquinho mais ali o que significa cada um. E também tem formas de escrita específicos para colocar cada ponto que eu falei. Então, as progressões lineares são muito importantes, que eu vou falar mais à frente também, que a gente também tem a forma de escrever, por exemplo, 3-PG, PRG, e assim por diante, 4, e etc. E aí, no terceiro passo, é a análise por camadas. Então, a gente vai utilizar isso que a gente viu das progressões lineares. Eu vou explicar mais sobre as progressões lineares no próprio tema do Wieniawski. E com essas progressões, a gente começa a colocar as hastes. Então, as hastes, elas são para começar a ver a estrutura fundamental, ou seja, as notas que são mais importantes, né, vamos assim dizer. Porque tem notas que são que estão em posições como de apogiaturas. Né? Então, assim, que não são tão importantes, que não estão mostrando essa estrutura fundamental do 1-5-1, 3-2-1, né? Que é essa estrutura mais simples que o Schenker procurava e defendia. E aí, no quarto passo, a gente já consegue ver claramente a estrutura fundamental. Então, tem vezes assim que a gente pega uma música super complexa, com muita coisa, muita informação, e a gente vai enxugando, enxugando, enxugando e vendo essa estrutura fundamental muito nítida. Então, quando eu comecei a estudar, né, com o professor Guilherme, essa análise schekeriana, eu me encontrei, assim, porque a gente sempre busca, como eu falei no início, né, a gente sempre busca assim, qual o melhor fraseado, qual a melhor interpretação. E o Schenker faz isso, né? A gente busca aonde que eu vou dar mais ênfase, qual a nota que eu vou tensionar, qual a nota que eu tenho que chegar, qual a nota que vai terminar. Então, o Schenker, ele faz isso. Ele mostra onde que estão as tensões, aonde que tem uma linha que você tem que manter, 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 até chegar naquela nota. É isso que ele mostra.
A análise tchekeriana é exatamente para isso, para a interpretação. Então, é muito legal fazer, porque eu via muitas pessoas falar, nossa, mas é muito difícil de entender. Só que quando você entende, você vê que é isso que a gente precisa. Quem faz muito esse trabalho de buscar um bom fraseado, né? Uhum. Então, agora, sobre o próprio tema, né? Isso. Importante. Tudo isso que eu estou falando, você pode aplicar em qualquer música, em qualquer instrumento, tá? Então, o meu objeto de pesquisa foi a música que eu estava estudando, né? Mas vocês aí que estão me assistindo, vocês podem aplicar isso em qualquer música que vocês queiram ou qualquer instrumento, tá? Então, primeiramente, os primeiros 4 compassos. Vou tocar aqui só para vocês conhecerem, para quem não conhece ainda. Então, esses são os 4 compassos, que é o início do tema. Por que o início do tema? Porque depois ele repete a mesma coisa, tá? Então, aí não precisaria fazer 2 vezes a mesma coisa. Então, vou tentar explicar um pouco, assim, pelo menos uma parte mais geral, assim, da análise, porque seria bom, né, ver a partitura, ver a análise, até quem tiver interesse em ver mais detalhadamente a análise que eu fiz, que eu explico cada passo da análise, tanto escrever com texto, né, quanto na própria partitura. Eu posso estar disponibilizando para quem tiver interesse, tá? É só me pedir. Então, vou pegar aqui a análise. Então, a primeira coisa é importante, super importante, quando, por exemplo, aqui a gente tem um solo do violino, mas tem uma orquestra toda que está acompanhando, né? Então, eu também peguei essa partitura para ver o que a orquestra está fazendo, porque a gente tem que fazer uma análise harmônica junto com a orquestra, porque muitas das vezes a parte do solo ele não está na tônica, né? Tanto que o concerto é em Ré menor, ele começa na nota Fá, ele começa na terça. Então a gente tem que fazer análise harmônica junto com a orquestra, tá? Então isso é uma coisa que eu também busquei uma fonte mais fidedigna também, né? Isso é super importante. Isso na verdade é um detalhe que eu não falei, né? Quando a gente vai fazer uma análise ou até mesmo vai estudar, né? A gente tem que sempre buscar uma fonte fidedigna, um urtext, alguma coisa assim, que siga mais o que mais fiel ou mais perto, né, do que o compositor escreveu. Porque tem muitas edições que estão fazendo edições de edições, edições, edições e acabam acrescentando ou mudando alguma coisa que não foi exatamente o que o compositor escreveu. Então vamos lá. Começando, já falei aqui sobre essa questão do que inicia a nota, né? Então aqui eu pude ver que mesmo que ele começa em Ré menor, que é o concerto número 2 em Ré menor, mas a gente começa em Fá, né? E aí o primeiro momento a gente faz da análise só as notas e coloca a harmonia. Então foi a primeira coisa que eu fiz. Vocês podem também verem mais detalhadamente, quem quiser aí me pedir. Segunda passo, né, que eu fiz, que foi uma coisa assim esclarecedora para mim, porque como eu falei, eu já estudava antes, né, antes de fazer a análise, já estudava esse concerto, e tinha uma nota que era Ré, só que quando eu tocava ela, ficava uma coisa, parece que ficava suspenso, assim, não, tá, mas é tônica, mas como é que ele fica
essa sensação de, de tensão. Me dava essa sensação de tensão. Que é essa aqui, ó. Vou trocar mais uma vez e vou mostrar pra vocês. Então ele começa aqui de novamente, né? Esse Ré aqui. É uma sensação de que tá tensionando. E essa última nota que ele relaxa, por incrível que pareça, é um dó sustenido. E a gente tá em Ré menor. Então o Wieniawski, olha, ele fez essa melodia aqui, nossa, muito, muito incrível mesmo. E a gente só chega na tônica. O que é tônica? Para quem não, né, não sabe, pode ser que tenha alguém. É a primeira nota da harmonia, ou seja, a gente está em Ré maior, a tônica é o Ré. É ela que tem que chegar naquela nota e descansar, né? Ela tem que, ó, terminou, né? E aqui não acontece isso, aí eu não entendi o porquê, né? E aí quando eu fiz a análise harmônica, eu pude ver uma coisa muito interessante. O que acontece nesse Ré? Por que ele é assim? Porque ele é um Mi napolitano. Mas como Mi napolitano? Porque eu fiz a análise da orquestra e ele não é um acorde de Ré, ele é um acorde de Mi. Então, ele juntamente ali com a orquestra, vendo ali o que cada um está fazendo naquele momento, e ele é um acorde de Mi napolitano. O que é um Mi napolitano? O Mi napolitano é um dos acordes que geram uma tensão muito grande. Tá? Também posso tá explicando depois mais detalhadamente, mas no geral, assim, é um acorde que ele é sempre no segundo grau da tonalidade, e ele acaba criando essa tensão maior na nota. Mas aí, na melodia, ele fica no Ré, que é a sétima. Né? Então, é o Mi napolitano com sétima. E a sétima que é o Ré. Então, ele, além de estar num acorde napolitano, ele é a sétima. Já por ser sétima em acorde, ele já é uma tensão. Então, por isso que, quando eu descobri isso, né, eu fui fazer a análise e nossa, eu comecei a rir, assim, porque eu pensei, então tá explicado. Né? Eu já sentia isso, mas aí quando eu fui fazer a análise, ficou tudo mais claro. Então, é por isso que é bom a análise. Ela te esclarece o porquê das coisas, né? Sim. E a tônica, né, que chega no Ré mesmo, Ré tônica, ele vai ser só lá no tute, ou seja, só quando eu termino de tocar, o próximo compasso, a orquestra vai tocar a tônica. Então não é nem o solista que faz a tônica. Então aí depois a gente vai para aquela parte das progressões lineares, que eu falei bastante antes. Então, o que são essas progressões lineares? Por que eu falei que elas são tão importantes? Porque elas que vão começar a te dar as primeiras dicas das notas estruturais, ou seja, as notas mais importantes lá que eu falei anteriormente. E vão te mostrar ali essa linha mais clara da frase. Então, quando a gente começa ali no Fá, Mi, Ré, Dó sustenido, Ré. Esse Dó sustenido aqui, ele vai ser como uma apogiatura. Tá? Esse é um termo muito utilizado na análise. Não é a apogiatura que a gente é acostumado a fazer, né? Aquela coisa uma colcheia ali menor que não tem um tempo dentro do compasso, né? Mas não, ela, por ter essas notas, a gente coloca primeiramente sem haste, sem duração e tal, a gente consegue ver essas notas que estão ali como uma apogiatura que não fazem parte da progressão linear. Então, na verdade, seria isso aqui. Fá, Mi, Ré. Tá? Porque o Dó sustenido, ele tá ali, se fosse enfeitando só, né? Ele acaba criando também o Mi, Dó, Ré, como um fragmento, que ele se repete várias vezes. Então, o importante é isso aqui. A progressão linear, fica a progressão linear. É 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. São essas notas que ficam uma após a outra. Né? E aí, lá na frente, ele repete.
Então a gente faz. Então aqui também. Que daí vai ser a mesma coisa. Então, Ré, Mi, Dó. Ré, Mi, Dó também. Então aqui, na verdade, ele está repetindo. E lá na frente ele faz. Tirando ali a conjuntura do meio. Então aqui vai ter mais uma progressão. Eu tirei a apogiatura, tirei a tercina, que está fazendo Sol, Fá, Sol. Então qual é a nota principal? Sol. Né? Então aí fica Fá, tiro do Fá sustenido também, né? Fá, Sol, Lá, Si. Mais uma progressão. O que isso nos diz? Né? Que essas notas, elas estão ligadas, que é a principal função das progressões lineares, que a gente consegue ver que ele tem, muitas das vezes, ele ligando todas essas progressões lineares, tem as notas principais delas, que mantêm a mesma harmonia. Então, isso acaba confirmando o que eu já tinha visto anteriormente, no primeiro passo da harmonia, que ele segue em Ré maior até o terceiro, até o terceiro, um pouquinho mais depois do terceiro compasso. Por quê? Porque fica Fá, Fá, Fá. Né? Então as notas principais são Fá, essas são as notas principais. E essas três momentos que elas aparecem continuam em Ré menor. Ou seja, elas estão ligadas, tudo. E o que isso nos diz na prática? Que eu tenho que tocar ligando todas elas. Tudo que está no meio não é para subdividir. Né? Foi uma coisa que lá na frente também, sobre o Bozis, ele fala sobre isso. Que a gente não deve subdividir, fazer ele fraseado. Às vezes a gente pensa, tá, um fraseado aqui. Não, ele não terminou ainda. Né? Eu tenho que manter. Uhum. Qual é a nota mais principal? Normalmente a mais aguda, né? Então, ele tem essas. Começa no Fá, vai no Fá agudo e volta pro Fá novamente. Tá? E aí, depois disso, eu também coloco ali no detalhadamente sobre os fragmentos que eu já falei, né? Que é o Mi, Ré, Dó. Ele aparece várias vezes, Mi, Ré, Dó, Mi, Ré, Dó. Ele aparece mais de uma vez isso, que são os pequenos fragmentos. Isso é importante a gente ver em qualquer música, né? Porque eles são motivos. Você tem que ver que se aparece mais de uma vez, ele tem um porquê. O compositor pensou nisso, né? Então, isso também é um ponto importante a gente procurar no nosso objeto de pesquisa. Então, aí depois eu coloco pontilhado essa coisa que eu falei da ligação do Fá. Então, na verdade, é um Fá enorme, né? E aí depois ele vai pro Mi e aí termina no Ré, no Tutti, que é a tônica, né? E aí, a última coisa, assim, da análise, que a gente vai colocar agora as hastes e depois uma grande barra ligando elas. Quando a gente faz isso, a gente vê nitidamente a estrutura fundamental, que é o que eu falei lá atrás. O que acontece aqui? Ele começa no Fá, vai para o Mi e vai para o Ré. Então, que é o 3, 2, 1, estrutura fundamental. A gente pega essas três notas e coloca em notas brancas e maiores. Então, é muito bom assim, a gente ver na partitura, porque é como se fosse um gráfico realmente da frase. Então, a gente vê as notas principais, a gente vê as notas que não importam tanto, que estão ali no meio, e a gente tem essa imagem clara de como fazer o fraseado, como seguir, onde é que são as notas que iniciam, para onde que essa nota está indo. Né?
Então, ali, esse Fá, Mi, Ré que eu falei, ele vai ser o 1, 5, 1, que é a coisa mais simples que a gente aprende em teoria, né? Esse aqui é o 3, aí não, menos importante. 3, esse aqui é o 2, desculpa. E aí o tut. É o tut que vai fazer a finalização. Então aí é isso que é a análise shakeriana, tá? Por isso que funciona muito para quando a gente está buscando o fraseado. É realmente como se pegasse o concerto, enxugasse assim ao máximo, e daí no final tu vê que é simples, né? Uma coisa bem Exatamente. simples. O Schenker falava isso, a tese dele é isso. A gente vê uma obra enorme e, no fim das contas, ele tem uma estrutura fundamental que é simples, né? E é isso que ele buscava. Sim. Então, daí tu falou que fez entrevistas com dois professores, né? O Paulo Bozizzi e o Carmen de los Santos. Como é que foram essa entrevista? Né? Como é que foi essa entrevista? Então, na prática, né, quando a gente está estudando instrumento, a gente também faz, tem as aulas com o próprio professor, né, mas a gente também, quando vai tocar em festivais, assim, a gente sempre busca levar essas obras que a gente está trabalhando. Então, lá eu pude fazer no Festival de Lages de 2018, acho. Não me lembro, acho que é 2018, né? Pude fazer uma masterclass com o Carmo de los Santos. E quando eu fui para fazer a masterclass com ele, eu já estava com essa ideia de fazer a entrevista com ele. Eu não conhecia ele ainda pessoalmente, então lá que eu conheci também, fiz a masterclass do Viniavski e depois aí fiz esse convite para ele se ele queria participar. E ele de bom grado aceitou. Então lá no festival mesmo a gente fez essa entrevista. Então, essa entrevista eu fiz algumas perguntas chaves sobre o concerto. E logo depois também do Carmel eu fiz com o Bozizio, que é o Paulo Bozizio, né, o nosso professor aqui, que a gente segue a linha dele juntamente com o professor João de Tom. Então, essas perguntas que eu fiz para ambos, e para ver também, né, as diferenças, igualdades, etc. Então, foram perguntas-chave, assim, sobre dedilhado, ligadura, fraseado, dinâmica, portamentos, sobre o próprio Winiarski, o que eles tinham mais a acrescentar na minha pesquisa, e, e também estilo, né, que é super importante, sim, o estilo que se tocava, o estilo que se toca. Então, eu fiz essas perguntas-chave. Aqui eu vou falar algumas delas, assim, mais que me chamaram a atenção. Então, sobre o dedilhado ficou basicamente igual, assim, porque como a gente segue muito o que está mais fidedigno do que o compositor fez, né, a partitura Urtext, a gente acaba ficando numa tradição. A mesma coisa ligadura. Então, foi mais questão do fraseado, que o Carmelo falou sobre uma coisa que eu não tinha pensado, que era sobre o fraseado clássico. Né? O fraseado clássico, o que é? Se tem 4 compassos, o clímax da frase vai estar mais no meio. E eu achei muito interessante isso, porque na análise eu percebi que isso fazia sentido, né? Que é o Fá agudo, que a gente utiliza que fica mais no meio. A gente vê que ele começa, vai para um clímax, e aí ele chega ali no final da frase mais, como assim dizer, mais relaxado, né? Mais descansado. Então, ele falou sobre isso, eu achei muito interessante. E também sobre os portamentos, que a gente tem ali aquele portamento para o Fá agudo, depois o portamento para voltar para o Fá, né? E aí também o Carmelo falou uma coisa que eu achei interessante,
que os portamentos, o compositor com certeza escrevia, mas teve muita mudança ali a partir do classicismo para o romantismo, porque no romantismo os compositores faziam, já começavam a fazer de uma forma clássica, ou seja, seguiam a mesma linha, mas aí quando eles queriam fazer algo, quebrar aquela tradição do clássico, colocava uma coisa diferente. Então, a partir daí, começou a surgir os portamentos no meio, coisa que a gente não via antes muito no clássico. Então, portamentos, vibrato, essas coisas, né? Então, isso veio, os compositores já começaram a aplicar nisso, e a gente vê que não, às vezes não segue muito uma relação com a harmonia em si, porque o portamento que tem aqui, ele não está levando para uma torre, coisa assim, né? Ele está fazendo mais uma questão de embelezamento, né? Então, estou indo lá para o agudo, vou fazer um portamento aqui, fica bonito, tô voltando para a primeira posição, portamento. Então, isso surgiu ali após para quebrar a mesma tradição ali do clássico. E também, uma coisa interessante que o Carmelo comentou, que a partir do violinista Isai, começou a se portar menos e vibrar mais. Então, essa coisa dos violinistas, grandes violinistas da história, eles também acabam influenciando. A gente vai ver hoje um violinista, grande violinista de hoje, é muito diferente do violinista desses vídeos que a gente tem, que estão ainda em preto e branco, né? A gente vê que é muito diferente a forma que eles tocam. Então, isso acaba influenciando também, né? Sim. Gente, sobre a entrevista seria isso. Uhum. E agora, para fechar, queria que tu falasse um pouquinho das sugestões interpretativas do tema e concluir o trabalho, assim, no final, assim, o que tu achou de tudo isso? Uhum. Então, assim, acho que eu tinha falado antes que a ideia, assim, de fazer essa análise, né, e ver toda essa pesquisa bem estruturada, embasada, né, de todas as formas, tanto historicamente, quanto na análise, quanto com grandes violinistas que praticam isso, já estudaram, têm uma grande bagagem musical. Além disso, aí teria o meu resultado, porque eu ia utilizar isso na prática, né, o que eu pesquisei, o que eu trabalhei e tal, eu ia tocar no meu recital de formatura. Então, eu achei por bem, e junto, claro, com o meu orientador, de no final colocar o que eu ia fazer na prática, como é que eu ia fazer, porque são várias coisas, né? Não tem assim, tem uma direção, mas não é um caminho, um dedilhado, um arcado ou um fraseado, sabe? Não é uma coisa assim que existe só uma opção, tem um caminho, né? Então, depois de tudo isso, assim, que eu pesquisei, depois de todos esses pontos chaves, assim, que eu trabalhei, eu pude elaborar no final e botar no meu trabalho uma partitura ali com todas as coisas que eu ia utilizar, né? Todas as coisas que eu optei em fazer. Então, também ali eu coloco detalhadamente ali a partitura com dedilhado, dedilhadura, etc. E aí, vou explicar aqui. Tá. Então, sobre as coisas da análise que eu falei, tudo aquilo eu utilizei. Questão do Fá, da ligadura do Fá. A professora Bettina também, no Festival de Lares, falou também sobre isso, mesmo antes de eu fazer a análise, dessa coisa do Fá que tá ligando, que tudo que tá no meio tá em segundo plano. E o Fá tem que continuar, a gente tem que estar tocando pensando no Fá, né? E sobre os liçanos também, portamentos, isso tudo eu acabei aplicando, porque o portamento, especificamente desse tema, ele é muito tradicional, assim, você vai ver qualquer violinista, grande violinista que está tocando vídeo, faz dessa forma, acabou sendo uma tradição fazer esse glissando pro Fá.
Sobre a arcada, ambos, Carmelo e Bozis, eles fizeram a mesma arcada, tá? Então, o que acontece? A arcada fica uma coisa bem equilibrada entre os 4 compassos. E normalmente faz 2 ligaduras por compasso. Mas essa coisa da tensão, relaxamento, aí eu tenho que fazer no arco, né? Então, no próprio arco, mesmo fazendo uma ligadura ali de 2 tempos, com as notas ali do tema, né? Mesmo assim, eu tenho que saber qual é as notas que eu tenho que fazer, que eu tenho que tensionar mais, que eu tenho que relaxar mais. Então, para isso, eu uso a quantidade de arcos diferentes, velocidades de arcos diferentes. Então, isso também é super importante, porque também tem muitos alunos meus também que estão assistindo, que estão iniciando, né? Que isso faz muita diferença. O arco é uma das primeiras coisas que a gente começa a tocar o violino, né? Mas depois, quando a gente já está estudando bastante, já está num nível legal, fazendo peças mais difíceis, a gente vê que o arco, na verdade, é mais difícil. Então a gente acaba vendo que, nossa, tem muita coisa que a gente pode fazer com arco, que a gente deve fazer, né? Então a Ju também sabe, né? Sim. Tem às vezes a música a gente está tocando as notas, mas agora fazer o arco, aí quando coloca muita técnica de arco diferentes, né? Complica. Então, nesse tema específico, ele faz isso. Ele acaba colocando uma ligadura que à primeira vista é simples, né? Que é 2 ligaduras por compasso, mas aí a gente tem que trabalhar o fraseado no próprio arco, no caso, na distribuição de arco, na velocidade de arco, né? É isso. Então eu vou tocar só a última vez. Se bem que eu vou Isso. tocar depois de novo, né? Então eu só vou concluir aqui É, sobre a minha ideia, né? Fazendo a conclusão. E o que me ajudou, assim, depois de tudo, depois de tocar no recital, né? Então, como eu falei lá no início, eu já tinha visto isso milhões de vezes, de que a gente tem que fazer análise harmônica para ver, né, onde que tensiona, qual a direção de frase. Então, quando eu pude fazer isso, assim, firmemente, já tinha feito, assim, pegado uma música e visto ali a harmonia e tal, mas isso não se compara a todo o processo que eu fiz aqui, né? Então, fazendo isso, mesmo depois, assim, de pegando outras músicas, isso fica mais claro. Mesmo se não fazendo aqui um trabalho de 50 e poucas páginas, você já consegue enxergar em outras músicas aonde que tá as tensões. Você percebe mais aonde que tá indo a frase com mais facilidade. Então, mesmo fazendo esse processo em uma música, em uma parte, isso já me ajudou a escutar de outra forma as músicas, escutar melhor, né? Conseguir perceber que tem algo a mais ali, que tem uma lógica harmônica daquilo, tá? E aí, a ideia também que tudo isso que eu fiz aqui também pode ser utilizado, né, em outras músicas, em outros instrumentos. Então, também quis ajudar os meus colegas, outras pessoas que querem fazer esse tipo de trabalho, não só como um trabalho de conclusão, mas eu digo como música em si, como trabalho de estudo mesmo, de ver meio que um passo a passo, assim, né, como é que você pode fazer, e como que isso modifica, como que isso ajuda, né? Porque mesmo já ouvindo isso de que você tem que fazer isso, 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 o momento que eu fui realmente fazer um trabalho bem estruturado, embasado e completo, não foi algo assim que eu já fui direto. Eu tive que primeiro estruturar, organizar o que foi que eu fiz no projeto, né? Isso demorou um tempo para mim entender como é que eu ia fazer isso. Sabe? A gente sabe o resultado, tem que fazer análise. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou organizar? Entendeu? Então, a ideia desse trabalho foi para ajudar não só a mim também, como meus colegas, outros violinistas e de outros instrumentos também, né? A entender melhor
e ver que, na verdade, isso não é um bicho de sete cabeças, né? Mas a pessoa pensa, eu tenho que fazer toda uma análise, né? Principalmente a gente ouve muito isso nas peças de bar. Tem que Uhum. fazer, meu Deus, vai ser muito difícil. Mas assim, você pode fazer de N formas. Você pode pegar ali ao fazer análise shakeriana. Ou só de você fazer análise harmônica, já vai ajudar muito. Que foi o meu caso ali, quando eu fiz análise, só análise harmônica, me abriu a mente para uma coisa que eu escutava, mas eu não sabia por quê, que é aquele mi napolitano. Né? Uhum. Então, só de você fazer isso já ajuda muito. Né? E aí tem todas Sim. essas outras coisas do meu trabalho ali, que aqueles outros pontos, né? Que daí você pode aplicar também e fazer aí na música que você quiser. Uhum. Então Ah, é isso. então, é isso. Então, desde já agradeço por ter aceitado o convite. Agora a gente vai abrir para perguntas. Pense em perguntas aí. E aqui ela pode tocar um pouquinho mais pra gente. Um pouquinho mais Tá. do primeiro movimento. Vou tirar o fone que senão vai pegar Uhum. tudo aqui. Hum. Brava, muito bom. Para quem não conhece o concerto, vale a pena ouvir inteiro, muito bonito. Então, obrigado, Keila, por aceitar nosso convite mais uma vez. Espero que podemos fazer outras também, outras lives, né? Que é muito importante Com nesse certeza. momento aí que a gente está vivendo, né? Mas então, muito obrigado e acho que se ninguém tiver nenhuma dúvida, acho que vamos encerrando a live por hoje. E fiquem atentos no Instagram da Orquestra Jovem da Ilha também. Eu que agradeço, né? Esse convite, fiquei muito feliz. Estava vendo já, acompanhando aí o trabalho de vocês, né? Que essa orquestra que iniciou no ano passado. Então, parabéns também a todos vocês por estar fazendo esse trabalho aí, né? Principalmente nesse momento aí que a gente está parado, né, a gente tem que estar em Uhum. questão de trabalho, né? Então a gente precisa realmente se conectar e criar conteúdos aí para mesmo a gente não podendo estar se encontrando, a gente pode estar sempre buscando conhecimento, né? E estudando tanto Sim. o instrumento Uhum. quanto na questão da teoria, né? Muita gente também que está nessa caminhada aí de término de curso, então qualquer coisa também fico à disposição aí para quem precisar de alguma coisa e deixo disponível o meu trabalho para quem quiser estar olhando aí mais detalhadamente todas essas coisas aí que eu falei. Então, muito obrigada a todos por assistirem e fiquem ligados para as próximas lives que a gente vai estar postando aí no Instagram da Orquestra Jovem da Ilha, tá? Um beijo a todos, boa semana e Então até tá, um mais. beijo, boa Tchau, semana Camila. pra todo mundo. Tchau, Ju. Tchau.